já sabe o que eu vou falar, né? Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu falo sempre no início, então vamos pro vídeo direto aí. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certo? Galera, então é o seguinte, né? Mais um vídeo pro nosso canal, mais um vídeo pro nosso intensivo de química, tá? Pra você aí que tá com dificuldade em química no ensino médio ou também tá procurando uma alternativa para estudar química de forma gratuita, né? Aí pro vestibular também, beleza? Então, para você que está assistindo aqui na plataforma, eu convido você a entrar no nosso grupo lá no Telegram, tá bom? Onde lá eu posto lista de exercícios e eu vou postar ainda vídeos com resolução de exercício, vídeos com conteúdo adicional, né, exclusivo para a galera do Telegram, beleza? Então, se quiser dar um chego lá, tá? É de graça, tá? Então, baixar o aplicativo Telegram, pesquisa aí por Prof. Daniel Cachorro e você vai achar a página lá numa boa, beleza? Se não, você pode também acessar pelo link aí na descrição ou no comentário fixado, tá bom? Então, tá aí pra vocês, beleza? Moçada, então é o seguinte, a última aula eu falei com vocês sobre... Foi o quê? Fusão e fissão nuclear, tá? Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, que é ligações químicas, tá? Então hoje, basicamente, eu vou fazer uma introdução a ligações químicas, tá? Nas próximas aulas a gente vai complementando esse conteúdo, beleza? Então, se você curtir esse conteúdo aí, peço que você curta o vídeo aí também, se inscreva no canal, faça os procedimentos padrão que a gente sempre pede, beleza? Porque isso ajuda bastante, porque a plataforma começa a ver que o conteúdo é realmente relevante e outras pessoas podem assistir também, beleza? Aproveita que é de graça, tá bom? Muito bem, galera. Então eu vou mudar a tela aqui para vocês acompanharem o conteúdo também. Então tá aqui o tema aqui, introdução a ligações químicas, tá? Como é que a gente pode começar explicando esse assunto? Primeira coisa, existem uns caras na tabela periódica que são invejados, tá? Quem que são esses caras? São os gases nobres, tá? Eles são os invejados. Então é o seguinte, muitos elementos tentam se parecer com eles. E como é que eles vão tentar se parecer com eles, assim? Mudando o número de prótons? Não. Mas tentando adaptar a sua estrutura eletrônica, ou seja, a sua configuração ali de elétrons ali na eletrosfera, para tentar se parecer o máximo possível com esses gases nobres. Por que os gases nobres são tão invejados na tabela periódica, tá? Porque esses caras são são elementos que já estão muito felizes sozinhos, tá? Essa felicidade que eu estou dizendo aqui, na verdade, é o que a gente chama na química de estabilidade eletrônica, tá? Muito bem, isso aqui deixa eles muito felizes sozinhos, sem precisar se unir a outro elemento químico, tá? Por que os gases nobres são chamados de nobres? Porque eles não gostam de se misturar com outros elementos. Quer dizer que eles não se misturam? Não é bem assim, isso aí eu posso falar em algum outro vídeo, tá bom? Muito bem. Então, muitos elementos químicos tentam atingir essa felicidade, que é chamada estabilidade eletrônica, tá? Como os gases nobres possuem, tá? Tá, mas por que os gases nobres são estáveis eletronicamente falando, tá? Se nós olharmos os gases nobres, todos eles, com exceção de um, possuem o mesmo padrão, tá? A camada de valência deles possui a seguinte configuração, tá? Então, basicamente, a camada de valência deles possui 8 elétrons, ou seja, o N, que é o número da camada, vai ter o subnível S2, o S completo, e o P completo também, vai ter 8 elétrons na camada de valência. Isso serve para quase todos os gases nobres, só um que é uma exceção, que é o hélio, tem número atômico 2, que a única coisa que ele tem na distribuição eletrônica é um S2, beleza? Bom, então tá, então assim, galera, o que os elementos têm que fazer então? Eles tentam se parecer então com esses gases nobres, tá? E como é que eles vão parecer? Como é que eles vão ficar mais parecido possível com os gases nobres? Perdendo ou ganhando elétrons, tá? Então, para se parecer com um gás nobre, os elementos precisam ganhar ou perder elétrons, ok? Muito bem. E como que eu vou saber se o elemento ganha ou perde elétrons? Então é o seguinte. Quando possui de 1 a 3 elétrons na camada de valência, os elementos tendem a perder elétrons.
Então, por exemplo, na maioria dos casos, se ele tem um elétron na camada de valência, geralmente ele tende a perder esse um elétron para ficar mais próximo, mais parecido com um gás nobre, tá? Se tiver 2 ou 3 elétrons, ele tende a perder esses 2 ou 3 elétrons na camada de valência para ficar parecido com um gás nobre, tá bom? E geralmente ele fica ele tende a se parecer com um gás nobre mais próximo, tá? Então até vou puxar uma setinha aqui, tá? Então aí o elemento tende a sempre se parecer com um gás nobre mais próximo, beleza? Pelo fato dos gases nobres possuírem, assim, a maioria deles, uma configuração eletrônica com 8 elétrons na camada de valência, surgiu-se então uma regra, tá? Ou uma teoria, chamada de regra do octeto. Octeto, como o nome já diz, tem a ver com 8, tá? Então, qual que é a ideia da regra ou teoria do octeto? Que para um elemento atingir a estabilidade eletrônica, ele tem que atingir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, ok? Então, beleza. Eu falei dos elementos quando eles têm de 1 a 3 elétrons na camada de valência, tá? Quando tem de 5 a 7 elétrons na camada de valência, eles tendem a ganhar elétrons, ok? Muito bem. Então, no caso, se o elemento tiver 7 elétrons, ele tende a ganhar 1. Se tem 6 elétrons, tende a ganhar 2, tá? Para poder tentar ficar geralmente com 8 elétrons, ok? A não ser os elementos que ficam muito próximos do hélio, tá? Que tem o número atômico muito próximo de 2, daí eles tendem a se parecer com o hélio e não com o neônio, que é o próximo gás nobre com o número atômico 10, tá bom? Muito bem. Ah, tem um outro detalhe aqui. Quando tem 8 elétrons na camada de valência, ele já é um gás nobre, tá estável, tá tranquilo, beleza? Ah, professor, quer dizer que se o elemento fica com 8 elétrons e vira um gás nobre? Não, ele fica eletronicamente estável. Vamos escrever aqui. Muito bem. Tá eletronicamente estável, ok? Fica parecido com um gás nobre, fica feliz com um gás nobre, tá bom? Quando o elemento tem 4 elétrons na camada de valência, geralmente ele ganha elétrons, tá? Geralmente ganha elétrons. Pode ter exceções aqui, tá? Mas quando é que o 4 fica meio termo, né, entre ganhar e perder, mas geralmente ele ganha elétrons, tá bom? Muito bem. O que a gente pode destacar aqui mais nessas informações aqui? Tem uma exceção no caso de um elemento que tem 3 elétrons na camada de valência e que ele não tende a perder, ele tende a ganhar elétrons. No caso do boro aqui, o boro tem número atômico 5, tá? Se você fizer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p1, ele tem 3 elétrons na camada de valência, tá? E é o seguinte, no caso, você poderia pensar, tem 3 elétrons na camada de valência, é mais fácil de perder 3 elétrons do que ganhar 5. Se você para pensar assim, pô, sempre quando você olhar um elemento assim, a camada de valência dele, eu vou mostrar para vocês na sequência, tá? No caso do boro, ele tem 3 elétrons na camada de valência, então a gente poderia pensar que ele tende a perder esses elétrons, mas na verdade ele tende a ganhar elétrons, tá? Ah, professor, ele vai ganhar 5? Não, tá? Geralmente ele ganha 3, ok? Ah, professor, mas ele não vai ficar parecido com um gás nobre. Pois é, ele é uma exceção, tá bom? Tranquilo? Então vamos começar o seguinte. Vamos pegar alguns elementos aqui e tentar prever como que seria a forma mais estável dele, tá? Como que ficaria mais próximo, parecido com gás nobre. Vou pegar aqui um exemplo do sódio, ok? Sódio do número atômico 11, primeiro faço a distribuição eletrônica. Beleza, fiz a distribuição eletrônica. Na camada de valência desse cara aqui, eu tenho apenas um elétron, ok? Então nós podemos pensar o seguinte, um elétron é mais fácil de perder, né? É mais fácil de perder um elétron do que ganhar 7. O elemento sempre tende a fazer o menor esforço possível, tá? Se o sódio tende a perder um elétron, o que vai acontecer com ele? Ele vai formar essa espécie química aqui, o Na+, tá? Que teria uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Isso aqui é a mesma distribuição eletrônica do gás nobre neônio, tá bom? Tranquilo? Muito bem, vamos pegar um outro exemplo aqui. Fósforo, número atômico 15, distribuição dele. No caso, o fósforo tem na camada de valência aqui 5 elétrons. Para ele é mais fácil ganhar 3 elétrons, para ficar com 8 na camada de valência, do que perder 5.
tá? Então, nesse caso, quando ele ganha 3 elétrons, ele vai formar a seguinte espécie química, beleza? Com a distribuição 1s2, 2s2, P6, 3s2, 3p6, tá? Essa aqui é a distribuição eletrônica do argônio, tá? O gás nobre mais próximo dele, beleza? E o neônio é o gás nobre mais próximo do sódio, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Aqui dá pra gente prever numa boa qual que é a forma mais estável dos elementos, assim, tipo, olhando pela distribuição eletrônica, tá? Mas é o seguinte, então assim, a regra do octeto é uma regra perfeita? É claro que não, tá? A regra do octeto, ela atende bem em alguns casos. Ela atende muito bem até elementos do segundo período. Então, elementos do segundo período são os elementos que possuem na camada de valência a camada 2, tá? E, consequentemente, assim, a regra do octeto atende bem elementos representativos, tá? Ou seja, elementos representativos são os que terminam a distribuição em S ou P, beleza? Elementos de transição, aqueles que terminam em D, sem chance. A regra do octeto não serve para eles, tá bom? Elementos que estão abaixo do terceiro período, no terceiro período para baixo ali, eles podem atender a regra do octeto, mas como não podem também, tá? Eles não têm que obrigatoriamente seguir a regra do octeto, ok? Eles têm uma certa liberdade para atender ou não essa regra, beleza? Só que isso aqui eu vou falar depois em uma outra aula para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Muito bem. Agora, se você quiser aqui, tente aí na tua casa, prever qual que seria a forma mais estável dos elementos, tá? Se eles vão ganhar ou vão perder elétrons. Então, vamos pegar alguns casos aqui. Muito bem. Pega esses elementos, faça a distribuição eletrônica deles e tente prever se esses caras tendem a perder ou ganhar elétrons. Tá bom? Tranquilo? Então, você provavelmente vai formar como se fosse um íon, assim, ou vai virar um ânion ou vai virar um cátion. Beleza? Muito bem. Dessa forma aqui, quando os elementos atendem a regra do octeto, eles ficam parecidos com os gases nobres, tá? Mas aí tem um detalhe. Os elementos conseguem perder elétrons ou ganhar elétrons sozinhos, sem a ajuda de ninguém? Não, tá? Eles precisam estar com outro elemento para conseguir essa condição. Ou seja, se eu quiser ganhar elétrons, eu preciso estar junto com outro elemento que me doe esses elétrons. Então, o que acontece? Um desses elementos tem que doar, esteja querendo doar elétron, e o outro esteja querendo receber. Alguns casos, dois elementos assim querem receber elétrons. O que eles fazem? Ao invés de eles doar um para o outro, eles podem meio que compartilhar esses elétrons, tá bom? Então, guarda esses termos aí que vai ser bem importante para depois, beleza? Vamos tentar notar uma última coisinha aqui, que seria o seguinte: para o elemento se parecer com um gás nobre, ele precisa estar junto com outro elemento para se ajudarem, beleza? Beleza? Então, para um elemento se parecer com um gás nobre, ele tem que se juntar com outro elemento para se ajudarem. Talvez os dois queiram ganhar elétron, então o que eles fazem? Então, eles fazem o seguinte: ó, esse elétron vai ser meu e teu, e o teu elétron vai ser meu e teu, tá? Ou então, eu quero doar um elétron e o outro quer receber, então dá para se ajudar também, tá bom? Isso a gente vê numa aula posterior, tá bom? Os elementos não conseguem ganhar ou perder elétrons sozinhos, eles precisam de ajuda. E esse se juntar aqui, que eu coloquei essa palavra aqui, na verdade nós usamos um outro termo mais correto na química, que seria ligar. Para um elemento conseguir se ajudar com o outro, os dois ficarem estáveis, eletronicamente falando, eles precisam se ligar um com o outro. Como que eles vão se ligar um com o outro? Isso vai ficar para uma outra aula, beleza? Então, o que a gente pode tirar de principal nessa aula aqui? Elementos tentam se parecer com os gases nobres. Os gases nobres são os caras que já são felizes sozinhos, não precisam estar com ninguém para ficarem felizes, para ficarem estáveis, tá? Para um elemento ficar estável eletronicamente falando, ele tem que ganhar ou perder elétrons para ficar com a configuração eletrônica, tá? Parecida com o do gás nobre mais próximo dele, tá bom? E para esses elementos conseguirem ganhar ou perder elétrons, assim, para ficarem parecidos com o gás nobre, eles têm que estar junto com outro elemento, pelo menos, para eles poderem se ajudar,
ok? Não consigo ganhar um elétron do além, assim como não posso doar um elétron para o além também, beleza? Então, moçada, isso é muito importante, isso aqui vai ser de uma importância tremenda para as próximas aulas, beleza? E daí eu vou começar a explicar os tipos de ligação entre esses elementos, ok? Existem 3 tipos, tá? E dá pra gente falar bastante coisa dessas ligações, que são chamadas ligações químicas, tá bom? É um assunto importante. Isso aqui vai ter uma implicação muito grande na continuidade aqui do conteúdo, tá? Porque isso vai acarretar muito depois lá quando a gente for estudar geometria molecular, polaridade, interações intermoleculares, química inorgânica e química orgânica, tá bom? Então, cara, tem muito conteúdo aí para vocês. Se vocês não assistiram às aulas anteriores, eu peço que vocês assistam aí, tá? Porque tem bastante conteúdo aí. No Telegram tem conteúdo adicional, tem até umas listas de exercícios para vocês baixarem lá, beleza? Assim, se você quiser a resposta aqui já, pode verificar aqui. Eu vou colocar já a resposta final nesses caras, a forma mais estável desses elementos. Beleza? Seria a forma mais estável dos elementos, tá? Se quiser conferir daí com tua resolução, né? Seria bem bacana você tentar resolver primeiro para ver se depois bate o resultado, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu acho que para essa aula tem uma quantidade de informação bem boa, tá? Provavelmente na próxima aula eu já começo a falar sobre os tipos de ligação que existem, tá? E, meu, só o negócio assim, vocês assistirem o intensivo de química aqui sequencialmente, cara, que vocês não vão se perder em nada, tá bom? E é isso aí, moçada, eu vou ficando por aqui, agradeço a tua atenção. Esse vídeo está saindo um dia depois que eu normalmente posto, né? Geralmente posto na sexta. Eu estou postando esse vídeo no sábado, então acabei não conseguindo postar na sexta mesmo, devido a logística aí da semana aí, então, mas assim, em todo caso, se eu atraso um dia, eu não vou deixar de postar pelo menos 2 vídeos para vocês na semana, beleza? Geralmente eu posto na terça e na sexta, se não der certo eu posto na quarta e no sábado, eu dou um jeito, tá? Mas sempre mantendo os 2 vídeos na semana, quem sabe depois eu consigo aumentar um pouco essa frequência, beleza? Galera, se gostou, então curta, comenta, compartilhe, se inscreva aí, tá? Entre no nosso grupo Telegram. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuide, até mais e tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.